Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 26 de fevereiro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado terá semanas de esforço concentrado por conta de Copa do Mundo e eleições. Projeto vai incentivar as chamadas empresas juniores. Comissão de Direitos Humanos recebe esta manhã relatório sobre visita a Santa Maria, onde ocorreu a tragédia na Boate Kiss. Plenário aprova medida provisória que libera recursos para o Fundo de Financiamento Estudantil. E veja como foi a audiência ontem na Comissão de Assuntos Econômicos sobre os altos preços dos carros no país. Líderes de partidos e dirigentes das comissões se reuniram ontem com o presidente do Senado para definir as prioridades de votação em 2014. O ano apertado pela Copa do Mundo e as eleições vai exigir um calendário especial com semanas de esforço concentrado. Na reunião, os senadores definiram 27 projetos para serem votados no plenário. Algumas das prioridades foram lidas pelo presidente Renan Calheiros durante a ordem do dia. A obrigatoriedade dos municípios criarem brigadas de incêndio quando não houver contingente do Corpo de Bombeiros, a proteção a pedestres e condutores de veículos não motorizados, a competência privativa do Senado Federal para decidir sobre tratados, acordos e atos internacionais, a política de proteção à adolescência, a transferência de dados informáticos para autoridades públicas para a apuração de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Falta definir as prioridades de trabalho nas comissões. Nós teríamos pelo menos aí uns 30 projetos. Desses 30, nós gostaríamos de saber qual é a disponibilidade que vai ter de espaço para a gente, entre as prioridades, colocar como prioridade. A Lei Antiterrorismo e a PEC do Trabalho Escravo são as prioridades do governo que geram mais polêmica entre os parlamentares. A PEC tem votação garantida na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC do Trabalho Escravo, ela está voltando em forma de emendas a serem apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu acabei de dizer ao senador Aloysio que ele vai voltar a ser o relator e que nós devemos priorizá-la no próximo dia 19. Os parlamentares também decidiram fazer esforços concentrados na Copa do Mundo e no período eleitoral. De junho a outubro, o Senado vai ter uma semana de votações por mês. Isso é importante, inclusive, para garantir a presença, a certeza do funcionamento e da deliberação. O plenário terá ainda sessões dedicadas ao debate de temas específicos. A primeira, marcada para 26 de março, será sobre segurança pública. Outros assuntos que os senadores vão discutir são mobilidade urbana, educação e trabalho. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. A federalização da educação básica poderá ser tema de plebiscito. É o que prevê o primeiro item da pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de decreto legislativo apresentado pelo senador Cristóvão Buarque e que tem parecer favorável do relator senador Pedro Tax, convoca a consulta à população sobre a transferência para a União da responsabilidade sobre a educação básica. Está na pauta também um projeto que disciplina a criação e organização das empresas juniores, formadas por estudantes de graduação e ligadas às instituições de ensino superior. Esta agência de publicidade tem uma carteira de 5 clientes, entre eles uma confeitaria e uma loja de artigos esportivos. Funciona como qualquer empresa do mercado, mas aqui os profissionais estão em formação. A agência é uma empresa júnior, constituída por universitários que prestam serviço relacionado com a área de estudo. Eles não buscam o lucro, mas sim o aprendizado. Desde a presidência até os trainees, ninguém recebe salário. Então, o dinheiro que a gente recebe vai para investimento na própria empresa e para a capacitação dos nossos membros. A primeira empresa júnior do Brasil foi fundada em 1987. Hoje, 27 mil estudantes de 1.200 instituições atuam em empresas desse tipo. Os jovens empreendedores sentem falta da regulamentação da atividade.
Problema que pode ser resolvido com um projeto de lei em análise no Senado. O projeto define que as empresas juniores têm fins educacionais e não lucrativos. Devem ser reconhecidas pela instituição de ensino superior. Têm autonomia de gestão, mas precisam ser orientadas por professores. E podem cobrar pelos serviços prestados sem necessidade de autorização do Conselho Profissional da área. O autor do projeto, o senador José Agripino, afirma que a regulamentação vai trazer segurança para as empresas, além de diminuir a carga de impostos. Na medida que você tenha um serviço prestado e tenha uma taxação de impostos menor, você tem uma margem de lucro que vai reverter em favor da empresa júnior, que pode comprar um equipamento, pode comprar mais livro, pode comprar algo que fortaleça a capacidade empreendedora. A coordenadora do Programa de Empresas Juniores da Universidade de Brasília defende a regulamentação, que seria positiva tanto para as universidades quanto para os estudantes. Eu acho que a legislação ela vem para realmente mostrar para esses alunos que esses alunos são reconhecidos pela sociedade. Dentro das normas, eles são legitimizados. Então, isso é fundamental. Até mesmo porque são alunos em desenvolvimento e que depois estarão no mercado, sendo inseridos dentro do contexto público ou do contexto privado. A gente precisa ter essas questões mais claras para que sejamos respeitados e reconhecidos com o nosso trabalho. Senadores deverão analisar hoje também as emendas de plenário ao projeto que reduz os encargos das dívidas de estados e municípios. O relator, senador Luiz Henrique, deu parecer contrário às 3 emendas apresentadas em plenário. Segundo ele, principalmente para que a proposta não tenha que voltar para a Câmara. Depois de aprovada na CCJ, a proposta, as emendas terão que passar também pela Comissão de Assuntos Econômicos. André? Obrigado, Dinalva. A Comissão de Assuntos Sociais se reúne daqui a pouco, às 9 horas. Na pauta, um projeto prevê que o trabalhador possa sacar o FGTS na hipótese de decretação de estado de calamidade pública ou em situação de emergência decorrente de eventos climáticos. A Comissão de Direitos Humanos recebe hoje o relatório da diligência feita na semana passada a Santa Maria sobre a tragédia na Boate Kiss. A reunião está prevista para as 11 horas. A pauta da Comissão de Direitos Humanos tem 14 projetos de lei e 7 requerimentos para audiências públicas. Entre os projetos está o que institui o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, nos mesmos moldes do que já existe para crianças e adolescentes desaparecidos. Além disso, está prevista também a entrega do relatório da diligência feita semana passada à Boate Kiss, em Santa Maria. Eu me comprometi a entregar o relatório para a presidenta da República, presidenta Dilma, entregar ao presidente do Supremo Tribunal Federal e também ao presidente do Congresso, que também tem aqui o Congresso, porque tem que agilizar a votação do Código Mínimo de Prevenção a incêndios, de espetáculos, tipo de acidente, enfim, no Judiciário pedindo que acelere e no Executivo para dar mais infraestrutura em parceria com o município e o Estado. 2 reuniões de comissões mistas de medidas provisórias estão previstas para hoje à tarde. A comissão da MP 628 de 2013 reúne-se a partir das 2 horas para analisar o relatório do colegiado. A MP autoriza a União a conceder 24 bilhões de reais ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para financiar projetos de investimento em infraestrutura. Já a comissão da MP 627 de 2013 faz audiência pública a partir das 3 horas. A MP prevê alterações nas regras tributárias. E a pauta do plenário que estava trancada foi liberada com a votação da medida provisória 626. A medida provisória libera 2 bilhões e 500 milhões de reais para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Segundo o Ministério da Educação, a procura pelo FIES cresceu nos últimos 3 anos. Isso porque o governo reduziu a taxa de juros, ampliou os prazos de carência e dispensou o fiador para universitários de baixa renda matriculados em faculdades particulares. É inegável a relevância desse programa no sentido de ampliar o acesso de estudantes a cursos não gratuitos de graduação,
pós-graduação e de educação profissional e tecnológica. O Senado aprovou ainda um projeto que estimula os pequenos agricultores que produzem até 20 mil litros de vinho por ano. A bebida deve contar com pelo menos 70% de uvas cultivadas em propriedades rurais familiares para ganhar o rótulo de vinho colonial. E o consumidor vai ser beneficiado, porque ele tem que atender aquelas especificações. Na fiscalização ele vai ter que estar dentro daquela regra de vinho produzido na família. É um selo, eu diria até um selo de qualidade. O Senado aprovou ainda a criação de 42 cargos nos Tribunais Regionais do Trabalho de Sergipe e Santa Catarina. As vagas serão preenchidas por concurso público. Como baixar os preços dos carros novos no Brasil? Pergunta que motivou a audiência pública ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. Custos de produção, alta carga tributária, lucro das montadoras e concessionárias. Afinal, o que explica o preço de um carro novo no Brasil? Que a grande discussão que se fala que no Brasil se paga muito imposto. Realmente, se a gente olhar aqui, né, os Estados Unidos pagam em torno de 6%, no Japão 9%, na Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, paga tudo em torno de 17%, e no Brasil se paga 30% de impostos. De acordo com o representante dos fabricantes, é preciso somar ainda os impostos indiretos. Ao todo, metade do valor do veículo seria referente ao custo Brasil. A outra metade remunera a cadeia produtiva, incluída a margem de lucro das montadoras, que, segundo ele, é baixa. A margem de lucro praticada aqui no Brasil ela é até menor do que a margem mundial. Na média dos últimos 9 anos, no Brasil nós tivemos uma lucratividade de 2,9% sobre o faturamento, enquanto internacionalmente essa margem é de 3,1%. O representante das concessionárias também disse que a margem de lucro de quem vende não pesa no bolso do consumidor. Uma estrutura de custo de uma concessionária, desde salários, propaganda e aluguéis, test drive, funcionários, etc., o custo para vender um carro, a média Brasil é de 4% a 5%. O lucro dos impostos de renda, na ordem de 1%, que é o que sobra. 1% você tira o imposto de renda, vai dar 0,7, 0,60 alguma coisa. A senadora Ana Amélia, autora do requerimento, se surpreendeu com as informações. Há uma desinformação muito grande sobre essa cadeia produtiva. Ponto. Há uma desinformação grande sobre os direitos do consumidor. Mas o que eu notei aqui é que mesmo uma senadora, jornalista, que tem que ter uma razoável informação, muito do que foi dito aqui é ignorado. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.